Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Welcome to the house of the Lord. And we're going to worship the Lord today. Nós vamos adorar o Senhor hoje. We're going to sing to the Lord. Nós vamos cantar para o Senhor. We're going to hear the scriptures. Nós vamos ouvir as escrituras. And we're going to praise the name of the Lord. E nós vamos glorificar o nome do Senhor. We have a couple of visitors today. Please feel be welcome here. Nós temos algumas visitas hoje. Por favor, sintam-se bem-vindos. Maybe I should say bem-vindos. Talvez eu deveria dizer bem-vindos. Tentando o meu melhor. And you are welcome here. Você está bem-vindo aqui. Let's stand and pray. Vamos levantar e orar. Amen. Father, we come before you in the name of Jesus. Father, we open this service to glorify your almighty name. We come before you not on our own works or deeds. We are sinners and we know that. We are very aware of it. We come in the power of the Holy Spirit. We come in the name of Jesus. We come because the sacrifice of our Lord Jesus Christ in our place. Father, we ask you, Lord, that you may hear our singing and our praises, that you have mercy on us, and your great grace come upon us. We worship you, we bow down to you. May your name be glorified among us. In Jesus' name we pray. Amen. Senhor Deus, nós vimos diante de ti em nome de Jesus. Nós não vimos em nossas próprias forças, segundo a nossa própria capacidade, mas nós vimos, Senhor, diante de ti pelo poder do Espírito Santo e pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Te pedimos, Pai, nesta tarde, que tu possas atender, ser misericordioso para conosco e possas atender aos nossos cânticos, a nossa adoração, e nós possamos ouvir a tua palavra, sermos experimentados, sermos moldados e glorificar o teu nome. Viemos diante de ti, pois só tu és Deus. Nos prostramos diante da tua presença, pois só tu és Senhor. A ti a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. You may be seated, você pode sentar. And just before we sing, e antes de nós cantarmos, I just want to tell you that today we're going back to the book of Romans. Dizer-lhe então que nós hoje vamos voltar ao livro de Romanos. And we are on chapter 3, nós estamos no capítulo 3. And today we're going from verse 9 to 20. E hoje vamos do versículo 9 ao versículo 20. So if you want to open up your Bible now, Romans 3, verses 9 through 20. Se você quiser abrir a sua Bíblia agora, Romanos 3, do versículo 9 ao versículo 20. And and the message today is on we all sin. E a mensagem hoje é todos pecaram. And we know that, according to our own nature, I'm sure when you look in the mirror, you know you are a sinner, in the mirror of God's Word. E isso é perfeito, é inteligível para nós, dado que nós olhamos para o espelho da palavra do Senhor para a nossa vida e nós entendemos que todos pecamos. Next week, next week on Lord's Day, we're going to have the Lord's Supper. No próximo domingo, no dia do Senhor, nós teremos a ceia do Senhor. And we're going to be on a different topic. E nós vamos falar assunto diferente. The week after, it's the first week of October. A semana seguinte é a primeira semana de outubro. And as a Reformed Church, we celebrate the Reformation Day. E como somos uma igreja reformada, nós celebramos o mês da Reforma. And if you look to the text, after verse 23, moving further to the end of Romans 3, of the third chapter of Romans, e se você olhar para o capítulo seguinte, aquilo que vem a seguir daqui, do versículo 23 até o final, you will understand that Paul is talking about justification by faith, and faith alone in Christ and Christ alone. Você vai notar que a mensagem é sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo e somente em Jesus Cristo. So we're going to open up our Reform Month with that message. Então nós vamos abrir o mês da Reforma com essa mensagem. In the end of that sermon, quando terminarmos esse sermão, we're going to hold on the book of Romans and going back to the book of Romans probably in January. Então nessa altura nós vamos parar o capítulo 3, no capítulo final do capítulo 3, e nós voltaremos a Romanos possivelmente em janeiro. For the month of October we're going to talk about the Reformation.
No mês de outubro vamos falar de reforma. Em November is Thanksgiving month. Em novembro é o mês do Thanksgiving, and in December it's Christmas. E em dezembro é Natal. And then in January we will go back to Romans 4. E em janeiro nós iremos de volta a Romanos 4. This is something that the elders are working on still, but that's how it looks like moving further. Nós ainda estamos a trabalhar isso nos presbíteros, mas é mais ou menos como parece por agora. So giving this introduction, I just want to pause for a second. Depois de dar esta introdução, queria parar por um segundo. And I want to welcome back Mr. Smith. Mr. Smith, welcome back. So good to see you here today. O Sr. Smith está de volta conosco e eu parei só um minuto para lhe dar as boas-vindas. É tão bom vê-lo aqui de volta. Amém? And as I said before, all the others are welcome too, the visitors. God bless you all. E como disse antes, todos os visitantes são bem-vindos. Deus abençoe a todos. So let's sing to the Lord. Vamos cantar para o Senhor. Let's sing with joy. Vamos cantar com alegria. There is a song that just came up that says there is joy in the house of the Lord. Há uma música que apareceu por aí agora que diz alegria na casa do Senhor. But we know that for a fact. Mas nós conhecemos isso que é um facto na nossa vida. We have joy when we are in the house of the Lord and we sing to the Lord. Nós temos alegria quando estamos na casa do Senhor e cantamos para o Senhor. So let's stand and sing. Então vamos levantar e cantar.
There is no other name like the name of Jesus. And it's so beautiful when we sing together, isn't it? É tão bonito quando nós cantamos juntos, não é? Um deles está a trovejar aí, acho que é o daí de baixo, não é? Amém. It's after 2 weeks of different, very difficult sermons on Romans. Depois de 2 semanas de sermões bem difíceis em Romanos, when Paul brings the subject of the circumcision, which is hard for us to understand, depois de que Romanos traz o assunto da circuncisão. Tiago, eu acho que é o meu que está a trovejar aqui, hein? Queres trocar pelo outro, talvez? E our technician has just turned 16 and he's coming to help us here. Look, as soon as he stands, he doesn't do it anymore. It's good? Ok. Está a ver? Tu estás a mexer no outro. Esse é o dali de baixo. Deixa esse desligado, que esse normalmente é que dá problemas. Leave that off. That's usually the one who makes the problems, right? You think it's mine? No. It's good. I was thinking that one. Okay. Thank you. Muito bem. Então, eu estava a dizer, depois de 2 semanas em que falamos de que Paulo traz o assunto da circuncisão, 2 sermões bem complicados, we go into a topic today very, very easy. Nós vamos para um assunto hoje muito, muito fácil. We all have sinned. Nós todos pecamos. I think it's pretty easy to understand and straightforward. Eu acho que é muito simples entendermos e muito direto. I hope when we leave this room today, eu espero que quando sairmos deste local hoje, that we may understand clearly that we have sinned against God. Que nós, quando sairmos deste local hoje, possamos entender que nós temos pecado contra Deus. And we also may know that He is a Savior. E também que nós possamos saber que há um Salvador. And His name is the name that we sing today. E o seu nome é o nome que nós cantamos hoje. It's the name of Jesus. É o nome de Jesus. A couple of weeks ago, when we were on chapter 2, algumas semanas atrás, quando estamos no capítulo 2, and I'm pretty sure you remember, eu tenho certeza que você lembra, there was a sermon right starting on chapter 2, verse 1. Houve um sermão a começar mesmo no capítulo 2, versículo 1, that says there is no difference among people before God. Que não havia diferença entre pessoas diante de Deus. And we said back then that it's wrong to say human races. E nós dissemos aí nessa altura que era errado dizer raças humanas when we all came from Adam and Eve. Quando nós todos viemos de Adão e Eva. So Paul starts the subject by saying there is only one people. Então Paulo começa o assunto a dizer que há só um povo. Then as he go along on chapter 2, and I think you remember this, e assim que ele continua, e eu penso que você lembra disso, no capítulo 2, he speaks about Jewish and Gentiles. Ele vai falar de judeus e gentios. And he speaks about circumcision, and that was the first sermon on circumcision. Depois ele fala sobre circuncisão, e foi o primeiro sermão sobre circuncisão. And he ends saying that the circumcision that really matters is the one that is made in the heart. E ele termina essa parte dizendo que a circuncisão que realmente importa é aquela que é feita no coração. Now, last week, Paul said, the Word of God said, and we read it, Paulo disse, a palavra de Deus disse, e nós lemos, não é? That the circumcision, it's really important because the Word of God has been given first to the Jewish. Nós estudamos a semana passada, nesse mesmo seguimento, que a circuncisão é muito importante porque a circuncisão foi dada, os judeus receberam primeiramente a palavra de Deus. So we speak last week on toda a Escritura, and nós falamos a semana passada sobre toda a Escritura toda, all the Scriptures, and we speak also on only the Scriptures. E também falamos em só a Escritura, somente a Escritura. Now, what Paul is doing now, o que Paulo vai fazer agora, on the sermon today, no sermão 2, he's going to tell us why we are all, Jews and Gentiles, one people, um povo. Então, Paulo vai fazer agora, ele vai nos explicar como é que ele chega ao denominador comum de que judeus e gentios são um povo só. And the reason is
because we all have sinned. E a razão é porque nós todos pecamos. So he put us all on the same level again. Ele vai nos pôr todos no mesmo nível outra vez. So that's why it's so important that when we study one verse in the scriptures, you keep that verse in that chapter in that book, and the book in the whole book, which is the Bible. É por isso que é tão importante quando você lê um versículo, que você o deixe estar naquele contexto, naquele texto, naquele capítulo, naquele livro e no livro todo que é a Bíblia. For us to understand, para que a gente possa entender that what Paul is talking, we need chapter 2 and chapter 3 all together. Então, para que nós possamos perceber de que é que Paulo está a falar, nós precisamos do capítulo 2 e do capítulo 3 juntos. And he comes to the point that he planned on by, of course, inspired by the Holy Spirit. E ele chega ao ponto que ele agora quer, claro que inspirado pelo Espírito Santo, to tell all, para dizer a todos, back in the days, Gentiles and Jews, lá atrás, judeus e gentios, today, hoje, here in this place, aqui neste lugar, Portuguese, Brazilians, Costa Rica, Mexico, French, Brazilians, all, Americans, all, that we are sinners. Então o que Paulo fez lá atrás foi dizer a judeus e gentios que todos eram pecadores, e hoje a nós aqui ele está a dizer a portugueses, brasileiros, da Costa Rica, do México, do Brasil, da França, americanos, que todos somos pecadores. So that's what is bringing us just right before he bring to us, just right before he delivered to us the message of justification by faith and faith alone in Christ and Christ alone. E ele vai fazer isso exatamente antes de trazer para nós a mensagem da justificação pela fé, somente em Cristo. And as I said before, e como eu disse antes, we're going to hold on to that message. Nós vamos segurar, como eu disse antes, nós vamos segurar essa mensagem to the first week of October, para a primeira semana de outubro. But please keep in mind, mas por favor mantenha em mente, for every moment in this message, que por todo momento desta mensagem, that is going to end in salvation in Christ Jesus, que vai terminar, por toda a mensagem nos mantenha em mente, que esta mensagem irá terminar em salvação em Cristo Jesus. Amen? All aboard? Estamos todos a bordo? Let's go read the Bible. Vamos ler a Escritura? Let's just pray first. Vamos orar primeiro. Father, we come before you and we ask you, Lord, that you open up our minds to understand what your word is telling us today. In Jesus' name we pray. Amen. Senhor Deus, te pedimos, Pai, nesta hora, tu abras o nosso entendimento para percebermos o que a Escritura nos quer dizer. Em nome de Jesus oramos. Amém. So here says the Word of God. If you want to stand for the Word of God, se você pudesse levantar para ler a palavra de Deus. And let's read it in English first and then in Portuguese. Please, Romans 3, 9 to 23. I think you all are there already, right? Romans 3, 9 to 23. Romanos 3, 9 a 20. I'm sorry. Romans 3, 9 to 20. Romanos 3, 9 a 20, perdão. What then? Are we better than they? No, in wise. For we have before proved that both Jews and Gentiles, they are all under sin. As it is written, there is none righteousness, none, no, not one. There is none that understand, there is none that seek after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, not one. Their throat is a no open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are sweet to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. There is no fear of God before their eyes. Now we know that what things soever the law said, it said to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. For by the law is knowledge
of sin. Português agora. Pois que? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. You may be seated. Você pode sentar. Verse 9 is very clear. O versículo 9 é muito claro. As we read, it says, what then? Are we better than they? No, in no wise. For we have before proved both Jews and Gentiles that they all are under sin. O versículo 9 é muito direto e fácil de entender. A palavra do Senhor diz, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. If we could convince the world about this verse, will be so many people, all the people turning to God and cry out for salvation. Se nós tão somente conseguíssemos convencer todo o mundo sobre a verdade que está neste versículo, nós teríamos todas as pessoas clamando a Deus por salvação. But that's not what happened. Mas não é isso que acontece. As we go along and we speak with people out there is so many people, they believe they are good people. Quando nós vamos para aí fora, nós encontramos tanta gente afirmando e convencendo-se que são boas pessoas. But not before God, mas não são diante de Deus. And we are very good to understand as in our Reformed faith. Nós somos muito bons em entender na nossa fé reformada about total depravity, sobre a depravação total. We know the sin get into us on such a way that everything that we do is done in sin. Nós entendemos que o pecado nos afetou de uma tal maneira que tudo aquilo que nós fazemos em pecado. But what Paul is talking here is not only about total depravity. He's going to talk about that next. O que Paulo está a falar aqui não é da depravação total. Ele vai falar nisso a seguir. He's talking about general depravity. Ele está a falar de uma depravação geral. That affects everyone in the world. Que afeta toda a gente no mundo. You need to understand that you have a sinful nature. Você precisa de entender que tem uma natureza pecaminosa. I need to understand that I have a sinful nature. E eu preciso entender que eu tenho uma natureza pecaminosa. We born on a sinful nature. A gente nasceu com uma natureza pecaminosa. But we are not guilty because we born with a sinful nature. Mas entenda que você não é culpado porque você nasceu com uma natureza pecaminosa. You are guilty of your sins. Você é culpado dos seus pecados. I am guilty because of my sins. Eu sou culpado por causa do meu pecado. Because we sinned against God. Porque nós pecamos contra Deus. And He is the holy God. E Ele é o Deus Santo. And no one will need or understand salvation. E ninguém vai precisar ou entender salvação. If they don't understand, they are under the condemnation of a just God. E ninguém vai crer ser salvo ou precisar de salvação, a menos que entenda que está condenado debaixo de um Deus justo. This
This is serious. Isto é sério. We need to understand this. Nós precisamos de entender isso. We need to look to the mirror of God's Word and see our sinful nature. Nós precisamos de olhar para o espelho da palavra de Deus e percebermos a nossa natureza pecaminosa. We need to know who we are. Nós precisamos saber quem nós somos. We need to know that we are no good before, there is no good in us before God. Nós precisamos entender que não há bem em nós diante de Deus. God did not pick you because you did something amazing to Him. Deus não te escolheu porque tu fizeste alguma coisa extraordinária para Ele. Because we couldn't, because we were dead in transgressions and sins. Porque nós não podíamos, estávamos mortos em delitos e pecados. And everything that we did under that condition, it may look good to the people, it may look good to society, it may look good to yourself, but it's not good before God. E tudo que você fez nessa natureza pecaminosa até pode parecer bem aos homens, até pode parecer bem à sociedade, até pode parecer bem a si, mas não parece nada bem aos olhos de Deus. And we need to know this. E nós precisamos saber isso. We need to focus on that. Nós precisamos nos focar nisto. Until the truth of the gospel comes to our heart. Até que a verdade do Evangelho venha ao nosso coração. And we will cry out, Jesus, have mercy of me and save me. E nós clamaremos, Jesus, tem misericórdia de mim e salva-me. We need to know this when we leave this building tonight. And when we will deal with people that aren't saved. Nós precisamos saber isso para quando sairmos deste lugar esta noite e lidarmos com pessoas que não são salvas. There's two things that must happen. Há duas coisas que têm que acontecer. When we leave this building and we deal with people that are not saved, you need to know they are exactly what you are. Você precisa de saber que essas pessoas são exatamente o que você sabe, o que você é. A part of Christ, that's what you are, a sinner. A parte de Jesus Cristo é o que você é, um pecador. You offended God, você ofendeu a Deus. I offended God, eu ofendi a Deus. And maybe some of you are thinking like this, well, I never did that much bad. Talvez algum de vocês está pensando, eu nunca fiz assim tão mal. I never killed anyone, eu nunca matei ninguém. Maybe you say, I never steal. Talvez você diga, eu nunca roubei. Maybe you say, I never committed adultery. Talvez você diga, eu nunca cometi adultério. Maybe you're thinking to yourself, this message will be very good for some people that I know, but not for me. Talvez você pense, esta mensagem é muito boa para algumas pessoas que eu conheço, mas não para mim. Let's see what Paul says about that. Vamos ver o que é que Paulo diz sobre isso. Verse 10 to 12, versículos 10 a 12, Paulo does a reference here to the Old Testament, Psalm 53, 1 to 3. Do versículo 10 ao 12, Paulo faz uma referência aqui ao Velho Testamento, ele faz uma referência a Salmos 53, 1 a 3. It's so interesting as he's talking about Jews and Gentiles being under the same condemnation, and he gets the scriptures from the Old Testament to say it. É tão interessante que ele está a falar aqui que judeus e gentios estão todos debaixo da mesma condenação, e ele vai buscar um texto precisamente do Antigo Testamento. That was very familiar to the Jews, muito conhecido aos judeus. And he says this, e diz isto: The fool hath said in his heart, there is no God. Corrupt are they, and they have done abominable iniquity. There is none that doth good. God looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand, that did seek God. Every one of them is gone back. They are altogether become filthy. There is none one that doth good, no, not one. Disso honesto no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido e tem cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um.
The text said that God looked down from heaven. O texto diz que Deus olhou desde os céus. To the humankind, para os humanos. And he is seek for one that was doing right. E ele buscou que tivesse fazendo direito. And he found none. E ele encontrou nenhum. Do you understand that me and you are part of those that God looked down from heaven and we were doing wrong? Você percebe que nós somos parte destes, dos quais Deus olhou desde os céus para nós e estávamos a fazer errado? That's why He sent Jesus Christ. É por isso que Ele mandou Jesus Cristo. That's why He sent His Son, God as the Father. É por isso que Ele mandou Jesus Cristo, Deus como Pai. Because we couldn't save ourselves. Porque nós não podíamos salvar a nós próprios. For you to think that you haven't done so bad. Para você que pensa que você não fez assim tão mal. God created you with a purpose that is glorify His name. Deus te criou com propósito para glorificar o seu nome. You don't belong to yourself. Você não pertence a si próprio. You belong to God. Você pertence a Deus. He created you with a purpose. Ele criou-te com propósito. For every second of your life, por cada segundo da sua vida, that you live without being for God's glory is already a sin. Por cada segundo da sua vida que você viveu que não foi para a glória de Deus já é um pecado. Now, put it together how many minutes, how many hours, how many days, how many months, how many years that you have been lived for yourself and not for God. You took God's place right there. That's idolatry. Pense por cada segundo, cada minuto, cada dia, cada mês, cada ano que você viveu para si próprio. Você não viveu para Deus, você roubou a Deus, você tirou da glória de Deus, você se criou a si próprio um Deus, você criou um ídolo que é você. We get so, when we hear this story, how Satan wants to take God's place, he's saying he's out of his mind. Quando você ouve essa mensagem de que Satanás tentou tomar o lugar de Deus, você diz, ele estava louco. We all did the same. Nós todos fizemos o mesmo. We use God's creation for ourselves. Nós usamos a criação de Deus para nós próprios. You breathe air because God gave you for you to live for His glory. Você respira o ar que Deus te deu para que tu possas respirá-lo para ter vida, para glorificar a Deus. And we use it for ourselves. E nós usamos para nós próprios. There is days, I'm sure that happened to you, because it happens to me. Há dias que eu tenho a certeza que acontece assim porque acontece a mim. I woke up in the morning and I'm thinking about myself. Eu acordo de manhã já a pensar em mim próprio. And I dress thinking about myself. And how I'm going to look to the people. Eu visto-me a pensar em mim próprio, como é que eu vou parecer às pessoas. And I go to work, e eu vou trabalhar. And I think about get my job done, because I need to make that money. E eu vou trabalhar e penso em fazer o meu trabalho, porque eu preciso daquele dinheiro. And then I drive my car on the rush to get home, because I have a lot of things to do. E eu vou com o meu carro e vou até casa, porque eu penso em muitas coisas para fazer. And then I go to sleep and I think I deserve it. E eu vou para dormir e eu penso, eu mereço. No, I don't. Não, eu não mereço. Because resting is for the ones that glorify God with their lives. Eu não mereço porque descansar é para aqueles que glorificam a Deus com a sua vida. If I haven't lived a day for God's glory, se eu vivi Deus e não foi para... I'm sorry, let me rephrase that. If I lived a day and was not for God's glory, se eu vivi dia e não foi para a glória de Deus, it's a sinful day. É dia de pecado. It's a terrible day. É dia terrível. It's an abomination. É uma abominação. Is this message now related to you? Esta mensagem agora relacionada a si? It's very related to me. É muito relacionada a mim.
We have sinned against God. Nós temos pecado contra Deus. All humanity has sinned against God. Toda a humanidade tem pecado contra Deus. Jews, Gentiles, judeus e gentios. There was no different condemnation. Não tinha uma condenação diferente. The just God, o Deus justo, was a plan to send his wrath over the ones that did not obey him and did not live for his glory. Deus estava prestes a enviar o seu julgamento, a sua condenação, a sua ira para aqueles que não viviam segundo a sua vontade, não viviam para a sua glória. And it was interesting today, I think it was today here on Sunday School, e foi curioso hoje, acho que foi aqui hoje na Escola Dominical, that we heard, que nós ouvimos, the condemnation of God either comes upon Jesus Christ or it comes upon us for eternity. E nós ouvimos que a condenação de Deus, ela seria derramada sobre nós para toda a eternidade, ou foi derramada sobre Jesus Cristo. Do never forget that. Nunca se esqueça disso. Either you're going to pay for your sins for eternity, ou você vai pagar pelos seus pecados por toda a eternidade, or Jesus Christ took them from you upon him on the cross. Ou então Jesus Cristo tirou-os de si, pôs sobre ele e levou-os sobre a cruz. That's why the cross is the center of the gospel. É por isso que a cruz é a centralidade do Evangelho. Because we could save ourselves. Porque nós não podíamos nos salvar. Our death, our condemnation in hell was so clear to follow. A nossa condenação, a nossa condenação no inferno era tão clara que se seguiria. But Jesus Christ came. Jesus Cristo veio. For the ones that believe in him, para aqueles que acreditam nele. He took upon him that condemnation. Ele levou sobre si essa condenação. And he gave us life. E nos deu vida. This is what the cross means. É isto que a cruz significa. Verses 13 to 14 to follow. Versículos 13 e 14 é no seguimento. Now, understand this, until now, Paul was talking about total general depravity. Até agora, Paulo estava a falar da depravação geral. That all humans have sinned. Que todos os humanos pecaram. Now he's going to talk about totally depravity. Agora ele vai falar da depravação total. He's moving from general depravity to total depravity. Ele vai mudar de depravação geral para depravação total. He's going to show how we have sinned against God. Ele vai mostrar como é que nós pecamos contra Deus. He's going to show how sin affects every aspect of our life. Ele vai mostrar como é que o pecado afetou todos os aspectos da nossa vida. From verse 13 to 14, he's going to talk about words. Do versículos 13 ao versículo 14, ele vai falar sobre as palavras. The words that we say, as palavras que nós dizemos. And not only the curse words, e não só as palavras maldizentes, ou os palavrões. The fact that we say so many times God's word in God's name in vain. O facto que nós dizemos tantas vezes o nome de Deus em vão. And I'm keeping bringing this up because it's still around us. E eu ainda trago isto outra vez porque isto está tanto entre nós. Do not use God's name in vain. Não use o nome de Deus em vão. It's the holy name of God, o nome santo de Deus. We need to correct our way to speak. Nós temos que corrigir a nossa forma de falar. I have to do it. Eu tenho que o fazer. I'm preaching to myself. Eu estou a pregar para mim. But not only the words that we say, mas não somente as palavras que nós dizemos, because they represent what's in our heart, elas representam o que está no nosso coração. Verse 14 says, versículo 14 diz, whose mouth is full of cursing and bitterness. Versículo 14 diz, cujas boca está cheia de maldição e amargura. And that is something that comes, that's clearly comes from a sinful heart. E isso vem claramente de coração pecaminoso. Bitterness, cursing, maldições e amargura. A heart
that serves the Lord is full of joy. Um coração que serve o Senhor está cheio de alegria. The joy of salvation, a alegria da salvação. He will go through hard times and will cry. Ele vai por tempos difíceis e chora. But it cannot be on anguish, on bitterness. Ele não pode estar cheio de amargura e angústia. Not all the time, não sempre. Sometimes you talk to people, they are always saying negative things and they are so down. Você às vezes fala com pessoas que estão sempre a dizer coisas negativas e tu estão em baixo. Looks like they have no hope and they don't. E parece que eles não têm esperança, a verdade é que não têm. There is moments that we go through hard times, I know that. Não há momentos que nós vamos por tempos difíceis, eu sei isso. I even seen people talking about God's word, and they talk it with so much, like it looks like they are in pain. Their souls are in pain. Eu vejo pessoas falar até da palavra de Deus, parece que as suas almas estão em dor. And not because of their sins, e não por causa dos seus pecados. But because they don't want that to be what it is, porque elas não querem que seja assim. They question God, eles questionam a Deus. They get mad with the church, eles ficam zangados com a igreja. With church people, com as pessoas da igreja. Our heart, our mouth is a measure of our heart. The Bible says so. A nossa boca é um medidor do nosso coração. A palavra de Deus diz que é assim. Segundo. Verses 15 and 16. Paul talks about how quick or about our actions. Versículos 15 e 16, Paulo fala das nossas ações. Look to the actions. What do you do? Olhe para as suas ações, veja o que você faz. Your reactions are very important too. As suas reações são muito importantes também. What happened when you get a flat tire? O que é que acontece quando o pneu do seu carro fura? How you react to things. Como é que você reage às coisas? Actions is something that you plan on. Ações é uma coisa que você planeia. And sometimes you can even deceive yourself. Às vezes você pode até enganar a si próprio. But reactions, mas reações, they show your heart. Isso mostra o teu coração. The actions that you have done in life, all your life, that shows like you are saved. As palavras, as ações todas que você tomou na sua vida parece que são salvos. Quem é salvo? The reactions, the people that see you reacting at your workplace, in your neighbors, it shows like you have Christ. As suas reações mostram na sua vizinhança, no seu trabalho que você tem Cristo. And verse 17 to 18, e versículos 17 a 18, it shows that the lack of knowledge, mostra a falta de conhecimento. And shows there is no fear of God. E mostra que não há temor de Deus. I really hope tonight, all of you that are here in this room, you're not this way. Eu espero que todos vocês estão aqui esta noite, nesta sala, que nenhum de vocês seja assim. But there was a time that you were. Mas havia tempo que você era. There was a time that our words, they were not. They may look kind, but they were not from the Lord. Havia tempo na nossa vida que as nossas palavras até podiam parecer bonitas, mas elas não vinham do Senhor. There was a time that our actions and reactions, they may look good, but they were not coming from the Lord. Havia momentos que as nossas ações e reações podiam parecer bonitas, mas elas não vieram do Senhor. Because our mind was not filled with God's fear.
And God knowledge, porque a nossa mente não estava cheia do conhecimento de Deus, não estava cheia do temor de Deus. We may even know a little bit about God, or maybe a lot about God. Talvez a gente até sabia um pouco sobre Deus, ou muito sobre Deus, but that was not the reborn. It took place yet. Mas o nome do nascimento ainda não tinha tomado lugar. That these words will come to our mind, que estas palavras viessem à nossa mente, and they come down to our heart, e viessem ao nosso coração, and will change it, e nos tivesse mudado, and will transform, and be transform us, e nos transformou. Do you see a difference between your life before and today? Você consegue ver uma diferença entre a sua vida anterior e agora? I can't tell you how many times I deal with people, they see no difference between before Christ and the life they live now. Mas não consigo dizer quantas vezes eu encontrei pessoas que não veem nenhuma diferença entre a vida que tinham anterior e a vida que têm agora em Cristo. I even met one lady one time, she told me, oh, I accept Jesus already. And I said, what did change? And she said, not much, I was a good person before. Eu cheguei ao ponto de encontrar uma vez uma pessoa que me disse assim, eu aceitei Jesus, e eu disse, e o que é que mudou? E ela disse, não mudou muito, porque eu sempre fui boa pessoa. I don't think she ever read this text. Eu não acho que ela nunca leu este texto. I don't think she ever related to any of this. Eu não acho que ela nunca se relacionou com nada disto. Hey, please listen to this. Even the kids that born and raised in church. Repare nisto, até as crianças que nascem e crescem na igreja. There was a time before Jesus and there's a time after. Há um tempo antes de Jesus e um tempo depois. And I do believe in the covenant. E eu acredito na aliança. I believe that God has a covenant with the families. Eu acredito que Deus tem uma aliança com as famílias. But there is a time before and a time after. Mas há um tempo antes e um tempo depois. I was raised in church. E eu cresci na igreja. And when I was about my boy's age, e quando eu tinha a idade dos meus filhos, rapazes, I had all of this in my heart. I didn't have God in my heart. Eu tinha tudo isto na minha vida, eu não tinha Deus na minha vida. I was sitting every Sunday on the bench of the church because I knew that I need Jesus, but it was only here. Eu estava sentado todos os domingos nos bancos da igreja porque eu sabia que precisava de Jesus, mas estava só aqui. There was a time my mom is not even forcing me anymore to go. Because I knew I need to go. Havia um tempo que a minha mãe já nem me forçava mais a ir, eu sabia que eu tinha que ir. But there was nothing in my heart, mas não tinha nada no meu coração. The way I walked, the way I speak, and my thinkings, they were not from God. A minha maneira de andar, a minha maneira de falar, a minha maneira de agir, não tinha nada a ver com Deus. I was totally depraved back then. Eu estava totalmente depravado naquele momento. And not because I was stealing or being in gangs or nothing like that. E eu não andava a roubar, metido em gangues, nada like this. By God's grace and for His glory, I never even smoked. Para a glória de Deus e por sua graça, nem mesmo fumei. I never did drugs. My friends were doing drugs all the time. I never did. Eu nunca fiz drogas. Os meus amigos faziam todos, drogavam-se. Eu nunca usei drogas. I don't have that testimony that gets everybody terrified. Eu não tenho aquele testemunho que faz toda a gente ficar aterrorizado. Sometimes we hear these testimonies, and this man was a serial killer, and God changed his heart, and now he's a preacher. Às vezes nós ouvimos este testemunho, aquele fulano era um serial killer, I don't know, toda a gente sabe que é um serial killer, right? Eu não sei como é que se diz um serial killer. Um assassino em série e depois ele tornou-se um pregador. And everybody was like, wow! E toda a gente fica, wow! I don't have that. Eu não tenho isso. I was raised in church. Eu fui criado na igreja. My mom forced me to go to church. Minha mãe forçava-me para ir para a igreja. And it was not an hour and a half and 2 hours like here. E não era assim 1h30, 2 horas como aqui. And it was very hard to get to church too. E era muito difícil para chegar à igreja também. It was very complicated to get a bus. It was really hard. E nós tínhamos que apanhar o autocarro. Era uma coisa muito complicada. And there was a time after that, depois um tempo depois disso,
that she didn't have to tell me anymore, que ela não tinha que me dizer mais. On the right time I was ready to go, because I knew I knew it was the right thing to do. Houve um tempo que chegava a hora, eu estava pronto para ir, porque eu sabia que era a coisa certa a fazer, ela não precisava de me forçar. She will make me go, though, if I was not going. Ela forçar-me a ir se eu não fosse, but it was not necessary anymore, não era necessário mais. But I was not saved, mas eu não era salvo. My life looked like this. A minha vida parecia-se com o que está aqui escrito. My heart was a sinful heart. O meu coração era um coração pecaminoso. And the brothers and sisters that were sitting in the congregation, os irmãos e irmãs estavam sentados na congregação. They were calling me brother. Eles chamavam-me irmão. They were impressed that I was in church. Eles estavam impressionados que eu estava na igreja. If some of them will hear this message, they will say, I will never figure that out. I couldn't see that. Muitos deles ouvissem esta mensagem e assim, eu não conseguia ver aquilo, eu não sabia aquilo. I know now, eu sei agora. Because after I had a real encounter with Jesus, porque depois de eu ter um verdadeiro encontro com Jesus, my life changed so much. A minha vida mudou tanto. There was a time before and there's a time after. Que tinha um tempo antes e tinha um tempo depois. I can't tell you the day. Eu não posso dizer o dia. But there was a time, mas houve um momento that the Holy Spirit gave me life. Que o Espírito gave me life, que o Espírito Santo deu-me vida. And that's why I relate so easy with Romans 3. E é por isso que eu relaciono tão bem com Romanos 3. There was no fear of God before. Eu não havia temor de Deus antes. But now there's fear of God. Mas agora há temor de Deus. I wasn't living for God's glory. Eu não estava a viver para a glória de Deus. And as now, that's what I want the most. Mas agora é o que eu quero mais. I want God to be glorified in my life. Eu quero que Deus seja glorificado na minha vida. I want to live for God's glory. Eu quero viver para a glória de Deus. I was created for that. Eu fui criado para isso. And that's what's my goal is in life. E é isso que o meu objetivo é na vida. Until the last moment, my last breath. Até que o meu último suspiro. I want it to be clearly received in the presence of God for His glory. Até que o meu último respiro, eu quero que seja recebido na presença de Deus para a sua glória. Paul finished this part saying, Paulo termina esta parte dizendo, and we know, let me go to the text in English, 19 and 20. Now we know that what things soever the law saith, it say to them that are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight, for by the law is the knowledge of sin. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada, e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Is this not clear enough? Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Can you not understand this? You know why there is a law? God's law. Você sabe porque é que existe uma lei, a lei de Deus? What is the main purpose of the law? Qual é o principal objetivo da lei? If you cannot follow God's law on your own, what is that for? Se você não consegue seguir a lei de Deus por si próprio, para que é que ela serve? To condemn you. Para te condenar. Can you follow the 10 commandments? Você consegue seguir os 10 mandamentos? Can't you understand that we failed the first one already? Você não consegue perceber que já perdemos o primeiro? I said that we have times in our lives that we don't live for God's glory. Eu acabei de dizer que há momentos que nós não vivemos a nossa vida para a glória de Deus. We create other idols ourselves most of the time. Nós criamos outros ídolos nós próprios a maior parte das vezes. You failed the 10 commandments already. Você já falhou os 10 mandamentos. What is the law for if you cannot obey it? Para que é que serve a lei se você não pode obedecê-la? It's to condemn you. É para te condenar. It's for you to know that you are a sinner before God. É para que
você saiba que é um pecador diante de Deus. That's the main purpose of the law. É esse o propósito principal da lei. And there is some silly people out there trying to follow the Ten Commandments and think they can earn eternity by that. E há gente tola aí fora tentando seguir os 10 mandamentos e pensando que vai ganhar a eternidade por isso. They are fools, eles são tolos. They can't, no one can. Eles não podem, ninguém pode. Jesus Christ the Lord, Jesus Cristo o Senhor, He came on this earth as a man. Ele veio a essa terra como um homem. He followed the 10 commandments. Ele seguiu os 10 mandamentos because His Lord is holy. Porque Ele é Senhor, Ele é Santo. He is God, porque Ele é Deus. Do you understand why it's so important for you to believe that Jesus is God? Você percebe porque é tão importante que você creia que Jesus é Deus? Because no man can follow the 10 commandments. Porque nenhum homem pode seguir os 10 mandamentos. I look to God's law and I said, Lord, have mercy of me, I'm a sinner. Eu olho para os 10 mandamentos e digo, Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Save me, Lord. Salva-me, Senhor. Lord, take the guilty from me and put it on the cross. Eu digo, Senhor, tira a culpa de mim e põe sobre a cruz. Otherwise, I will deserve hell. De outra forma, eu mereço o inferno. I deserve your wrath. Eu mereço a tua ira. Do you understand these words? Você entende estas palavras? That's who we are. É que nós somos. Sinners before a holy God. Pecadores diante de um Deus justo santo. Cry out to God. Clama a Deus. If you are saved and you leave this room tonight, se você é salvo e você deixar este lugar esta noite, for every time you see a sinner, por cada vez que você vir um pecador, remember two things. Lembra duas coisas. Glorify God because you have been saved from that condemnation. Glorifica a Deus que você foi salvo dessa condenação. But look to that sinner. Mas olhe para esse pecador and understand that yet that was you. Mas perceba quando olhar para um pecador que essa pessoa era você. Tell him about Jesus. Diga-lhe de Jesus. You're not better than anyone. Você não é melhor do que ninguém. Jews and Gentiles, they were the same because they were all sinners. Judeus e gentios, eles eram o mesmo porque eles eram todos pecadores. I'm no better than anyone. Eu não sou melhor do que ninguém. I'm not better than Hitler. Saddam Hussein. I forgot the name of the other. Or whoever you want. I'm not better than anyone. Eu não sou melhor do que ninguém. I am a sinner. Eu sou um pecador. Saved by grace. Salvo pela graça. And I will worship the Lord for the rest of my life. E eu adorarei o Senhor pelo resto da minha vida. Because He saved me. Porque Ele me salvou. If you are saved, I hope your heart is full of joy for salvation. Se você está salvo, eu espero que o seu coração seja cheio de alegria de salvação. But if you are not, my dear friend, mas se você não está, meu caro amigo, cry out to God. Clama a Deus. Cry out until He saves you. Clama até que Ele salve. Don't think you are good. Não pense que você é bom. That's the biggest mistake. Esse é o grande erro. That's what so many people is trying to tell us how good we are. That's wrong. We're not. Isso é a coisa mais errada que existe. É pensar, dizer que nós somos bons, nós não somos. You know, out there people say you can be. They'll tell the little kids you can be whatever you want. Dizem aí fora às crianças tu podes ser o que tu quiseres. The only thing that you can, according to the scriptures, a única coisa que você pode, according to the scriptures, it's sin and sin more and go to hell. É pecar e pecar mais e ir para o inferno. Cry out to the one that can save you. Clama àquele que te pode salvar. Cry out to the one that can rescue from your own.
Clama aquele que pode salvá-lo de si próprio. Cry out to the one that can give you eternal life. Clama aquele que lhe pode dar a vida eterna. Cry out until the peace of God comes to your heart. Clama até que a paz de Deus venha ao seu coração. And you will live a holy life. E você vive uma vida santa for God's glory, para a glória de Deus. And I will see you in eternity. E eu te verei na eternidade. I could preach all night tonight. Eu poderia pregar toda a noite esta noite. Because I'm preaching about myself. Porque eu estou a pregar sobre mim próprio. I cannot put together words enough to express to you what Jesus did in my life. Eu não consigo pôr palavras juntas suficientes para explicar o que Jesus fez na minha vida. I hope, and my prayer, it's the Holy Spirit to bring to your life what I cannot say anymore. O meu desejo é que Deus traga à tua vida aquilo que eu não posso dizer mais. That God save you. Que Deus te salve. Let's pray. Vamos orar. Father, we come before you in the name of Jesus, Lord. Thank you for your word. Thank you for the understanding that we are sinners. Oh, Father, if there is anyone in this room that is not saved, by your mercy, for the glory of your name, I ask you, Lord, that this message, these words, that are so incomplete to talk about this great matter, may be used by your Holy Spirit to save souls, I ask you, Lord. Here or online, have mercy, Lord. In the name of Jesus. Amen. Deus amado, nesta noite eu te peço, Senhor, que se há entre nós alguém que não está salvo, aqui ou em casa, online, que a tua misericórdia e a tua graça venha e estas minhas pobres palavras incompletas possam ser usadas pelo teu Espírito Santo para trazer vida e pessoas creiam em ti. Pai amado, para a glória do teu nome, nós oramos e pedimos. Amém. Então que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo em Jesus Cristo seja com todos nós, desde agora e até o último dia. May the grace of God, the salvation in Christ Jesus, and the communion of the Holy Spirit be with all of us from now to eternity. Amen. Amém. Irmãos, podemos ficar sentados por um minuto só? Irmãos, na quarta-feira nós temos o nosso culto aqui, Oseias 9.